Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo Kardec. Eu estou aqui com o Michel, com o José, para continuarmos, o estudo do resumo da lei dos fenômenos espíritas, hoje no item 4. Então, vou passar para o Michel e para o José se apresentarem. Boa noite, Eric. Boa noite, José. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso quarto estudo da obra Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, uma obra de Kardec, né? Uma obra bem pequena que Kardec criou para aqueles que nada conhecem do Espiritismo, né? Nós estamos estudando aí, já estamos no quarto estudo. E hoje vamos tratar do perispírito. Não deixem de curtir. É importante curtir o vídeo, compartilhar, convidar pessoas e principalmente participar, né? É importante que através da participação de todos a gente saiba se está se fazendo entendido, se tem questões, se tem ideias que podem ajudar a entender ainda mais. Então é importante também a participação de todos. A gente sempre diz de preferência sobre o assunto, né, os comentários, mas claro que a gente sempre reserva uns minutos para aquelas questões que a gente também julga importante tratar um pouco já para ajudar quem está participando. Então, que a gente tenha um bom estudo. Boa noite a todos, boa noite, Michel, boa noite, Eric. Boa noite, pessoal que está nos acompanhando. Espero que a gente tenha um bom estudo hoje, sempre contando aí com as perguntas, os comentários de quem nos acompanha sempre. Vamos seguir estudando essa obra importante de Kardec, né, o resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Como o Michel ressaltou, a obra introdutória, porém importantíssima de Kardec. Posso ler já? Então, vou ler e já comento e iniciamos a rodada? Pode ler. Tá. Então, o item 4 da obra diz Kardec: quando a alma está unida ao corpo durante a vida, ela tem duplo envoltório, um pesado, grosseiro e destrutível, que é o corpo. Outro fluídico, leve e indestrutível, chamado perispírito. O perispírito é o laço que une a alma e o corpo. É por seu intermédio que a alma faz o corpo agir e percebe as sensações experimentadas pelo corpo. A união da alma, do perispírito do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito separados do corpo constituem o ser chamado espírito. Então, essa é uma definição clássica e muito importante que Kardec dá. É muito importante a gente entender o que ele está querendo dizer, porque isso vai nortear toda a teoria espírita, já que o fenômeno espírita ele é provocado, ele é causado pelo espírito, então é importante que a gente entenda o conceito, né, do que é esse espírito. A gente tem uma noção de como o espiritismo pensa esse ser. Lembrando que muitos autores, sejam eles não espíritas, na própria filosofia, nas próprias religiões, mas mesmo autores do meio espírita, vão utilizar muitas vezes esses termos, alma, espírito, perispírito, mas não significa que esteja de acordo ou estejam falando da mesma coisa que Kardec. Então é muito importante que a gente entenda o conceito que ele dá, né? E aí ele deixa muito claro essa noção do que é. Eu estou abrindo aqui no meu celular para pegar. Então, a alma unida ao corpo, a alma, então esse vamos chamar de objeto ou elemento A, a alma, unida ao corpo, né? Ela tem dois envoltórios.
quando ela está unida ao corpo. O próprio corpo físico mais o seu perispírito. Então, a alma, esse ser inteligente, o ser que quer, que pensa, que raciocina, né? A gente, o nosso ser, o que a gente é, a nossa essência. Quando a gente está no corpo, quando a gente está encarnado, a gente tem dois corpos. O nosso corpo físico, esse que a gente está vendo aqui, e que é destrutível, né? Isso é uma coisa muito óbvia, né? Todos nós sabemos que o corpo morre. E o perispírito. Então, na situação de encarnado, são dois corpos. E quando está fora do corpo físico, a alma possui apenas um corpo, que é o perispírito. Então, a gente tem três coisas. A alma, que é onde fica o pensamento, as ideias, o ser inteligente, propriamente dito, o perispírito e o corpo. São três coisas diferentes, mas elas interagem uma sobre a outra. Então, para o espírito, a alma, né, poder atuar no corpo, ela precisa desse intermediário, que é o perispírito. Da mesma maneira, as sensações do corpo e do mundo externo, para chegar na alma, precisa do perispírito. Então, é por isso que ele é o elo, ele é o laço que une a alma e o corpo, né? Quando a gente está fora do corpo físico, quando a gente está desencarnado, que tem só a alma mais o perispírito, as coisas de fora chegam até a alma através do perispírito, porque daí só há um corpo. Então são três coisas diferentes, é preciso que a gente entenda. E a gente vai ver que a alma e o perispírito são coisas diferentes, mas elas nunca estão separadas. Enquanto eu posso ter alma e perispírito separada do corpo físico, eu posso ter, que é a situação de desencarnado, eu jamais vou ter alma sem perispírito, ou perispírito sem alma. São coisas diferentes, mas elas nunca estão separadas. Isso é importante a gente também entender. Então, como ele diz ali, no final, a união da alma, do perispírito, do corpo, forma o homem. Se eu tenho alma e perispírito, que é quando não tenho o corpo físico, que é a situação de desencarnado, eu tenho o ser chamado espírito. Então é importante entender essas definições para que mais para frente, quando a gente for entrar no detalhe, a gente veja o quanto isso é importante. A gente já falou um pouco disso no outro estudo, quando a gente estudou lá o Espiritismo em sua mais simples expressão, que a gente está retomando, porque embora seja algo simples, há muita confusão, né? Às vezes as pessoas tentam pegar características que são da alma e colocar no perispírito. As pessoas tentam pegar características que são do corpo e colocar no perispírito. Mas essa confusão Kardec não fez, né? Ele deixou bem claro que, embora as três interajam, elas não são iguais. Cada um tem uma função diferente, né? O perispírito não é igual ao corpo, ele não tem as mesmas funções, ele não é da mesma natureza que o corpo. Então, o perispírito ele é semimaterial e o corpo é material. Então, é importante Kardec ter dado essas nomenclaturas justamente para mostrar que se tratam de matérias bem diferentes, para que a gente não pense que o fluido do perispírito é algo parecido com algo que as ciências estudam da nossa matéria. E a mesma coisa a alma, né? A sede do pensamento, da inteligência, que é a gente propriamente dito, ela que detém pensamentos, sentimentos, desejo, vontade, memória, está na alma, né? Não está no perispírito. Então são três coisas diferentes, embora sempre vai haver, a gente separa para entender, né? Filosoficamente ou didaticamente, mas a alma e perispírito sempre estão juntos, embora não sejam a mesma coisa. Dito isso, eu passo para o José. Bom, eu ia ressaltar isso que o Michel comentou, né?
Michel explicou bem essa ideia de que o homem ele é um ser trino, né? É um ser que tem 3 partes, segundo o Espiritismo, a maneira como cada um se relaciona. E eu ia enfatizar essa questão do perispírito sendo um corpo fluídico, né? A gente precisa entender essa questão do perispírito ele ser fluídico no sentido espírita, né? E não propriamente de outras ciências. A gente já comentou isso aqui, né, em outros estudos, aquela ideia de que em ciência, quando não se sabe bem qual a natureza de um elemento ou de algo, você usa a palavra fluido, né? Então, Kardec usou muito bem essa palavra fluido para se referir aos fluidos espirituais ou se referir ao próprio perispírito, porque nós não sabemos, ele não sabia e nós hoje ainda não sabemos do que se trata exatamente esse fluido que constitui o perispírito, né? Ou os fluidos espirituais, como ele chama lá na Gênesis. Então, isso precisa ficar claro, né? É de uma matéria, é um tipo de matéria, só que ela é indestrutível. Se é um tipo de matéria indestrutível, então a natureza dessa matéria foge completamente da natureza da matéria como a gente conhece, né? Porque a característica, a propriedade, vamos dizer assim, em termos filosóficos, a propriedade essencial da matéria é ser destrutível, ser corruptível. A matéria, ela perece ao longo do tempo, né? Mas o perispírito não. O perispírito é algo indestrutível. Então, é um tipo de matéria completamente diferente do que nós conhecemos, né? Não dá nem para fazer analogia. O que não é nada, assim, num primeiro momento parece estranho, eu estava pensando aqui agora sobre isso. Num primeiro momento parece estranho, mas como assim? É matéria e não é destrutível, é de uma matéria completamente diferente, é de uma natureza completamente diferente da matéria como a gente conhece. Olha, mesmo nas ciências da natureza aí que investigam a matéria conhecida, essa questão sobre certas entidades serem materiais ou não, terem a mesma natureza da matéria bruta ou não, ela vai ocorrer mesmo dentro das ciências. Então, um físico vai ter muita dificuldade de responder qual que é a natureza da força da gravitação. Porque, segundo a física, se você tem 2 corpos materiais, tem uma força da gravitação aqui atraindo um ao outro. Qual a natureza dessa força? É matéria? Percebe? Um campo magnético que é produzido por uma corrente elétrica. É matéria? É uma coisa quase imponderável, no sentido, comparando com a matéria bruta como a gente conhece, né? Não é completamente imponderável, porque o pessoal mede, tem equações para medir força da gravitação, medir campo. Mas no sentido da matéria visível e bruta como a gente conhece, uma coisa como um campo magnético, a força gravitacional, é quase imponderável, né? O que eu quero dizer com isso? Essa discussão sobre um tipo de matéria que é completamente diferente da matéria bruta como a gente conhece, ela é uma discussão aceitável, razoável, e então ela ocorre nas ciências da natureza, nas ciências da matéria, e ocorre igualmente no espiritismo. Não há nada de tão estranho assim, num segundo momento, quando a gente olha com mais calma para essa questão, né? A outra coisa só que eu queria chamar a atenção é essa questão do corpo, né? Então, Kardec fala que um corpo é pesado, grosseiro e destrutível. O outro é fluídico, leve e indestrutível.
Kardec está usando a palavra corpo para se referir também a perispírito. Mas é uma analogia, né? É só a maneira de se referir a algo que dá, vamos dizer assim, forma, dá aparência à alma, ao espírito, e por meio do qual o espírito age sobre a matéria, né? A gente não deve tomar esse termo corpo no sentido absoluto, de que ele é análogo ao corpo humano. Como a gente bem sabe, esse foi cometido por muitos espíritos, né? E Kardec deixa claro aqui o perispírito, onde é que ele fala aqui? O perispírito é fluídico, leve e indestrutível. É o laço que une a alma e o corpo. É por ser intermédio que a alma faz o corpo agir e percebe as sensações experimentadas pelo corpo. Então, o perispírito ele é de uma natureza diferente do corpo, é de uma natureza diferente da alma, e a gente não pode confundir as três coisas, né? Como Michel já comentou. Existem atributos que são exclusivos da alma, não estão no perispírito. E existem órgãos que são exclusivos do corpo humano e não estão no perispírito, né? Enfim, é um tema que a gente sempre ressalta, mas é importante que fique claro aí para a boa compreensão do tema. Esse ponto é bem importante, né? Porque vai definir, vamos dizer assim, a antropologia espírita, né? E aqui no que é o espiritismo, na segunda parte, no item 14, Kardec esclarece isso, né? A alma é um ser simples, o espírito é um ser duplo e o homem é um ser triplo, né? É claro que a gente só pode separar a alma do perispírito numa abstração, porque na prática a alma está sempre acompanhada do perispírito. O próprio nome diz perispírito, ou seja, para ser considerado perispírito, esse fluido tem que estar em torno do espírito, né? O fluido separado não é mais perispírito. Então, a gente tem essa noção, né? Mesmo os espíritos puros têm perispírito, mesmo sendo muito mais sutil, né? De uma sutileza que a gente nem consegue imaginar, né? E é interessante essa concepção espírita porque ela resolve muito do problema da filosofia, né? Se a gente voltar em Descartes tinha esse problema, né? Se a alma e o corpo são de natureza totalmente diferente, né? Como é que um vai ter contato com o outro? E aí o espiritismo introduz a ideia do perispírito, que é uma matéria semimaterial que se liga a tanto a matéria tangível que a gente conhece, quanto a espiritualidade por ser sutil, né? Então consegue fazer esse elo, esse liame entre a alma e o corpo. Então resolve, claro que não resolve totalmente, né? Porque para resolver totalmente a gente teria que entender a natureza íntima do perispírito e da alma, que a gente não entende ainda, mas dá uma explicação provisória para esse problema da filosofia, né? Então, é bem interessante essa compreensão, né? E a gente sabe que o perispírito se liga ao corpo em todos os pontos, né? Em todos os pontos, desde o momento da concepção, isso é completo no nascimento, mas se liga em todos os pontos, né? Então essa união só se quebra mesmo quando a gente vai ver no item 5 pelo desencarne, né? Há momentos de emancipação, onde se desprende parcialmente, mas só se rompe totalmente no desencarne, que a gente vai ver mais adiante, né? Enfim. Isso aí claro, como aqui a obra é o resumo da lei, Kardec ele propriamente não fundamenta a existência do perispírito, né? Ele simplesmente apresenta o perispírito e conceitua ele, né? O fundamento da existência do perispírito, ele
ele faz no Livro dos Médiuns, no primeiro capítulo da segunda parte do Livro dos Médiuns, que é justamente o capítulo da ação do espírito sobre a matéria, ele vai fundamentar o perispírito, e ele volta a tratar disso na Gênese, lá no capítulo 1 do caráter da revelação espírita. Porque o perispírito, a gente vê alguns artigos históricos, alguns comentários históricos na própria Revista Espírita, que ele já era, de alguma certa maneira, com outros nomes, ele já se suspeitava da existência de algo que seria uma espécie de corpo da alma e traria a possibilidade da alma interagir com a matéria. Há alguns artigos que Kardec comenta sobre isso. Mas isso pouco foi tratado, né? Porque, veja, como o trabalho da filosofia está muito na parte do uso da razão e da imaginação, é muito difícil tentar filosoficamente imaginar o perispírito, né? Então faz muito sentido ele ter sido desenvolvido de uma maneira mais robusta através de uma ciência. E é um problema, às vezes Kardec consegue simplificar a coisa de uma maneira, mas ele teve uma habilidade para tratar da teoria do perispírito, porque é uma coisa bem mais complexa do que parece. Às vezes a simplicidade de Kardec esconde o quanto é complexo o assunto. Porque a partir do momento que eu me proponho a tentar explicar como que a alma interage com a matéria, dependendo da explicação que eu for dar, eu posso cair em contradições ou me perder num labirinto aí que é difícil. Tanto que o Espiritismo, ele vai, graças a Kardec, principalmente, vai conseguir ter um caminho muito bom para isso. Porque primeiro que Kardec vai mostrar, ele chega a comentar sobre isso na Gênesis, que a ideia do perispírito, ela parte, como todos os princípios da doutrina, da observação dos fenômenos espíritas. Então, ele parte daí, que é uma coisa importante. Não foi que Kardec tratou dos fenômenos, tratou da teoria e se propôs a elaborar uma hipótese simplesmente para tentar solucionar o problema. Não, do próprio fenômeno surgiu já a capacidade de observar. Então, por exemplo, se observou que os espíritos tinham um corpo que conseguia interagir na matéria, os fenômenos mostraram isso, porque as mesas se moviam, podia se ouvir e podia se sentir, inclusive, o corpo dos espíritos. As pessoas tomavam tapas, beliscões, sentiam os dedos, as mãos do espírito. As pessoas, muitas vezes, alguns fenômenos podiam ser visto mãos tocando piano, movendo objetos. Então se percebeu que havia alguma coisa ali que conseguia realmente atuar na matéria sólida. Mas que, ao mesmo tempo, ela tinha características que a gente pode deduzir que não se trata de uma matéria conhecida, porque ela tinha um comportamento completamente diferente da nossa matéria conhecida. Então, se eu tenho algo que tem a capacidade de interagir na nossa matéria sólida, mas ao mesmo tempo ele tem características que são diferentes do comportamento da nossa matéria, Kardec tem a primeira sacada genial. Ele vai chamar isso de fluido. Por quê? Porque é justamente a palavra que eu uso para essa situação. Eu observo os efeitos, eu observo os fenômenos, ainda não entendo bem o que é essa coisa, mas sei que ela existe porque eu estou observando os efeitos dela através dos fenômenos e eu preciso dar nome para estudar ela, né? E ele tem a grande genialidade de chamar de fluido. Que aí é o primeiro ponto que parece uma coisa simples, mas isso é tão genial, porque só com essa decisão ele já não cai na primeira armadilha de entrar em contradição com a própria ciência.
Porque se ele chega a não chamar de fluido e vai chamar propriamente de matéria, bom, se é matéria, para te chamar de matéria, então é porque tu conhece, tu tem uma noção da natureza daquele elemento ali que está atuando. Bom, se tu tem conhecimento desse elemento que está atuando, tu tem que dizer qual é ele. Mas Kardec não sabe qual é, então ele chama de fluido. Então essa é a primeira, por isso que é alguém muito habilidoso fazendo teoria. Depois a gente vai ter a própria revelação ou informação dos espíritos, já que o fenômeno inteligente, o fenômeno espírita, é um fenômeno curioso. É um fenômeno que eu posso, inclusive, pedir para o próprio fenômeno a explicação de si. Isso é uma coisa curiosa também no espiritismo. Ele tem, como é um fenômeno que tem um ser, é causado por algo inteligente, eu posso perguntar para o próprio fenômeno qual é a causa do fenômeno. E eles me ajudam a explicar o fenômeno, que é uma outra característica própria do fenômeno da ciência espírita. Então a gente tem também as informações que os espíritos vão dando sobre esse corpo, sobre esse fluido que consegue atuar na nossa matéria, que é o perispírito. E aí Kardec como é que Kardec procede? As informações que os espíritos vão dando, elas não podem contradizer os fatos, os fenômenos espíritas, elas não podem entrar em choque com a ciência que estuda a matéria, e não podem entrar em contradição com princípios filosóficos do tipo, ele tem que mostrar que há um intermediário entre a alma e o mundo material. Por que ele tem que fazer isso? Porque se ele não coloca um intermediário, como que um ser imaterial vai atuar na matéria? Se fosse a alma pura e simplesmente, sem nenhum intermediário. Ou então ele estaria colocando a alma como um ser material. Bom, se a alma é um ser material, ele entraria em contradição com o princípio de não retrogradação. Porque se tudo que é matéria, ela pode mudar, se desfazer, se destruir, se alterar. Então, eu entraria em contradição com o princípio do progresso da alma. Então, nota, essas necessidades vão fazendo com que ele vá montando uma teoria e ele não pode resvalar em nenhum desses pontos. E ele consegue. Então, ele mostra que há um elemento, porque os fenômenos atestam isso, ao mesmo tempo ele usa a palavra certa, porque eu não tenho noção da sua natureza, e assim ele não entra em choque com as ciências, porque nas próprias ciências eu tenho muitas vezes fenômenos em que eu não sei explicar a natureza, mas eu sei tratar dos efeitos. Então ele usa a mesma lógica, então ele não resvala do ponto de vista epistemológico, e também do ponto de vista filosófico ele não resvala, porque ele continua mantendo a alma como um ser imaterial, no sentido que ela é diferente de tudo que nós conhecemos por matéria, portanto, ela é indestrutível, ela nunca retrograda, e tem um ser intermediário ali que atua. Então, vejo a beleza da construção. Claro que, como faz todo filósofo, todo cientista, eu poderia perguntar, bom, mas como que esse elemento semimaterial atua ou interage com o ser imaterial? Aí ele não tenta explicar, justamente porque ele não, se ele tenta explicar, ele também vai cair em contradição. Eu coloco o perispírito, mas alguns detalhes da sua natureza, por exemplo, eu não consigo explicar, e nem como a alma, mas a gente sabe que o fluido é algo que interage tanto com o mundo material quanto com o ser imaterial, por isso que ele é o intermediário. E para finalizar essa minha fala, percebam que quando ele vai conceituar o corpo físico e ele vai conceituar o perispírito, vocês notaram que ele usa exatamente 3 conceitos opostos, exatamente, simetricamente antônimos dos conceitos. Ele chama os dois de corpo, mas aí ele faz questão de usar termos exatamente o contrário. Então, um ele fala que é grosseiro, o outro ele diz que é fluídico.
Um ele diz que é leve, o outro ele diz que é pesado. Um ele diz que é destrutível, o outro ele diz que é indestrutível. Olha a sabedoria. Ele está querendo mostrar para nós, não tentem criar semelhanças entre o corpo físico e o perispírito, porque ele só vai ter uma semelhança, que é a forma. E mesmo assim, essa forma que o perispírito tem, que é igual ao corpo, que só é a forma, não é a função, ela não é absoluta e constante, porque o espírito pode tomar o perispírito pode tomar outras formas. Então vejam que a sabedoria dos conceitos, de cada detalhe do que Kardec elaborou. E quando ele diz que o perispírito é indestrutível e o corpo físico é destrutível, nota, se o perispírito é indestrutível, ele não pode ter doença, ele não pode morrer, ele não pode ter necessidades físicas. Que veja, por que a gente tem que se alimentar? Percebe? Por que o corpo precisa de alimentos? Porque a gente gasta energia. A gente pode usar metaforicamente, a gente come energia. Então a gente precisa consumir mais para o corpo se manter. Se eu não me alimento, eu morro. Por isso que é a característica de um corpo que é destrutível. Se ele não é alimentado, aquela força que mantém ele ali vivo e existindo, ela se desfaz e o corpo perece e volta ao pó. Mas o perispírito, justamente, como ele é indestrutível, não pode ser isso. Ou eu vou ter um espírito com fome no mundo espiritual. Aliás, essas obras que colocam fome no mundo espiritual deviam responder. E se eu não der comida? Se o espírito não tomar o caldinho lá do nosso lar, ele vai morrer? Então vejam a sabedoria já em Kardec nos conceitos, deixando isso bem claro. É muito habilidoso para construir a teoria e usar os termos corretos. Né? Quando Kardec fala que o perispírito é um corpo, é mais como uma analogia, né? Porque é diferente, né? Por exemplo, existe corpo físico sem espírito, mas não existe perispírito sem espírito e nem espírito sem perispírito, né? Não existe um perispírito isolado sem uma alma ali, né? Perispírito quer dizer que está em torno do espírito. Então, é mais por analogia. O perispírito não tem órgãos, né? Não morre, não tem necessidades materiais, né? Não é atingido pelos sofrimentos físicos. Então, o perispírito ele é um instrumento, né? Mas é diferente do corpo. E a gente vai ver que quando a gente está desencarnado, né? O perispírito percebe por todo o perispírito, né? Não mais por uma parte circunscrita. Né? Quando a gente está aqui, a gente percebe, a gente vê pelos olhos, por exemplo, o perispírito no mundo espiritual não, ele tem uma percepção geral, né? O corpo já, as percepções já não são mais embotadas pelo corpo físico. Então o perispírito ele não tem órgãos, nem órgãos sensitivos, nem nenhum tipo de órgão. É só aparência. Enfim, não sei se vocês querem falar alguma coisa, mas tem uma pergunta aqui da Mônica. A Mônica pergunta: mas como o José disse que a força da gravidade ou magnetismo é possível medir, talvez mais adiante, quem sabe, não será possível conhecer a constituição do perispírito. Eu poderia começar respondendo. No livro dos médios existe uma comunicação que fala disso, né? Que no futuro a física poderia começar a entender a natureza íntima do perispírito. Mas a gente está longe disso ainda, né? Porque teria que ser uma matéria que o pensamento dá características a essa matéria, né? Então é um tipo de matéria diferente, né?
como o Michel sempre fala aqui, né? A matéria que tangível é independente do nosso pensamento. Então, se eu deixar essa caneca aqui no Rio e viajar para São Paulo, essa caneca vai continuar a mesma coisa, né? Agora, o perispírito ele sofre o efeito do pensamento, né? Então teria que ser uma matéria que corresponde a essas características, né? Não sei se vocês têm algum comentário da pergunta da Mônica. Estão conseguindo me ouvir? Que a minha internet oscilou um pouco e aí eu caí. Agora Sim, não? sim. Sim. Esse comentário da Mônica é o comentário que eu faria. É possível no futuro. Várias coisas precisam acontecer para que isso ocorra, né? O Cosme Massi lembra bem, ele fala, olha, se quem sabe, é sempre uma especulação, né? Mas quem sabe se um dia a física vier a dar abertura para a questão do espírito, no sentido de tirar os preconceitos, né, com o espiritismo, existe um ponto de fronteira entre a física e o espiritismo. Lembrando que a questão do espírito, ela é própria, é um objeto de estudo do espiritismo, não da física. Mas há um ponto de conexão, de fronteira. Se a física trata da natureza da matéria, e se o perispírito é algo material, a física poderia futuramente investigar isso. Então você teria uma conexão aí entre espiritismo e física para tentar investigar a natureza do perispírito. Isso é uma coisa que precisaria acontecer, né? Outra coisa que precisaria ocorrer é o desenvolvimento tecnológico, né? Mas isso, assim, a gente não consegue nem especular em quanto tempo isso ocorreria. Que tecnologia seria necessária para poder investigar o perispírito? É uma coisa que é muito difícil de especular. Eu nem faria nenhuma tentativa. A gente não sabe nem se nesse planeta vai ser possível. Sei lá, é uma coisa muito... Porque a física... Se a gente parar para pensar na própria ciência, tentando investigar a matéria, existe uma série de dificuldades para a física hoje investigar a matéria. Tem uma série de experimentos que a física deveria fazer para investigar a matéria, que os físicos gostariam de fazer, e que nem conseguem por falta de recurso tecnológico, ou porque o próprio experimento ele tem dificuldades, envolveria uma massa, um volume, uma velocidade muito grande para fazer alguns experimentos com a relatividade que os físicos não conseguem. Tem essa impossibilidade de realizar o próprio experimento. Então, é uma coisa bem distante ainda, me parece, mas não é impossível. Eu acho que é completamente legítimo e razoável a gente supor essa possibilidade aí. Eu não sei se tem mais perguntas, Eric, ou se vocês quiserem comentar mais sobre o texto, a gente segue para o item 5. O que vocês acham? Eu acho que sobre a pergunta da Mônica, você tratou muito bem, né? Que pode acontecer, do ponto de vista lógico, é possível, né? E agora, eu diria que isso está mais para longe do que para perto, né? Porque ela é algo tão diferente da nossa matéria, tão diferente. Kardec vai fazer muita questão de em vários momentos mostrar que é algo bem... Aliás, o próprio relato, a própria descrição do fenômeno espírita vai deixar isso claro como é algo muito diferente. E que a gente não pode... Qual é o erro? É a gente tentar começar a fazer analogias que não cabem. Esse cuidado a gente tem que fazer. Tem que ter, né? Por exemplo, é o caminho que entrou o André Luiz, por exemplo. O André Luiz ele tentou estabelecer analogias e aí foi mais desastroso do que dizer não sabemos ainda, né?
Às vezes nem toda tentativa de explicação é melhor do que a ignorância no assunto. Isso é uma coisa muito importante da gente ter em mente, né? Às vezes a gente acha que é melhor ter uma explicação do que não ter nenhuma. Nem sempre. Se a explicação não tiver um mínimo de critério e qualidade, é melhor não ter. Porque ela, na verdade, nem é explicação, percebe? A gente tem que cuidar porque isso é um assunto muito vivo hoje, muito atual. Dizer coisas, afirmar, criar termos, criar palavras, não é explicar. A gente tem que ter muito cuidado, porque hoje está uma turma aí que escreve livro, que faz podcast, e que faz seminário, e que vende curso. Os caras são capazes de vender 30 livros explicando, entre aspas, alguma coisa, mas em nenhum momento os 30 livros explicou. O que eles fizeram foi amontoar conceitos, palavras. Então a gente tem que ter muito cuidado sobre o que é realmente explicar algo. Isso é um assunto muito atual. A gente troca durante a semana pelo WhatsApp vídeos das pessoas falando de espiritismo ou falando de assuntos do espiritismo que a gente encontra nos podcasts. É cada loucura e cada bobagem. E aí a gente vê que a pessoa que está se propondo a explicar, ela fica usando um monte de palavras, né? Que quem é mais desavisado acha que está explicando, mas ela não está explicando. Só que em vez de dizer eu não sei, ela usa palavras, né? Ela inventa palavras. E aí parece que ela explicou, mas só dizer palavras não é explicar. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o que tem de gente fazendo canal, vendendo livro, vendendo curso, ganhando fama, e as pessoas acham lindo, mas é muito curioso quando a gente vai conversar com essas pessoas que acham lindo esse tipo de coisa, que quando a gente começa a fazer questionamentos, elas não entenderam nada. Por quê? Porque não é explicação. Né? A gente cai no prolixo dos espíritos inferiores. Né? Eles dizem coisas e parece que tá explicando, quando na verdade não está explicando. Então a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que Kardec faz muita questão, e a gente mostrou aqui no item 4, notem como ele usa conceitos contrários para definir uma coisa e outra. Veja que não é nem parecido. Não é por acaso que ele usa termos contrários. Um ele chama de destrutivo e outro ele chama de indestrutível. Um ele chama de grosseiro, outro ele chama de fluídico. Um ele chama de leve, outro ele chama de pesado. Para a gente nem tentar fazer proximidades, porque aí a gente cai em ingenuidades e contradições. Quando quem aqui já estudou o livro dos médiuns, e quem for estudar o livro dos médiuns, que desenvolve mais isso, vai ver que o fenômeno mediúnico, a explicação que Kardec vai desenvolver com os espíritos, ela é de uma complexidade que tem que ter. Porque se eu não tiver essa complexidade nas causas do fenômeno espírita, eu poderia cair o pensador poderia ver e dizer assim, bom, se eu colocar como algo simples, os espíritos poderiam a todo momento estar interferindo no mundo material. A gente não para pensar nisso quando a gente pega essas teorias que tentam explicar perispírito, mediunidade ou espírito com analogias materiais. O que a gente não percebe é que se fosse assim, a gente teria todo momento a interferência no mundo material dos espíritos. Se fosse algo próximo. Então imagina que tipo de estabilidade ou segurança, ou que tipo como é que seria a realidade se fosse possível ser dessa maneira. E Kardec não cai nessa, não. A gente vai ver que quem estuda o livro dos médiuns perde esse romance de achar que a mediunidade, a mediunidade ela é algo simples de acontecer do ponto de vista da interferência física do espírito no mundo físico. Porque a psicografia ela é mais simples. E mesmo a mecânica é mais rara.
Nota que a psicografia é mais simples e mesmo a mecânica é mais rara. Por quê? Porque tem uma atuação muito mais física, diferente da inspiração, que é mais no campo das ideias. Aí o processo do mundo físico material tem menos influência. Olha como Kardec é sábio nisso, nos detalhes. Eu insisto nisso porque as pessoas estão achando que Kardec é ingênuo, que falta coisa em Kardec, que Kardec precisa ser atualizado, e as pessoas não entendem que é justamente não entender a genialidade que ele teve de colocar só o que devia ser colocado na teoria. E as pessoas acham que está faltando coisa. Não, é porque ele é um gênio. Ele justamente, ao colocar assim, ele não cai em armadilhas que outros teóricos caem. Então, é uma coisa bem diferente, eu diria que é uma coisa bem longe de acontecer e que não faz, no ponto de vista de estudar o espiritismo e praticar a mediunidade, não faz nenhuma diferença obter esse conhecimento. Ah, daqui 1000 anos a física descobriu a natureza do perispírito. Bom, mas a gente já estava há 1000 anos tendo a teoria espírita que provou o espírito. Senão a gente cai também no erro do Flammarion, né? Achar que ainda teria que provar o espírito cientificamente. Já foi provado. Não é porque eu não tenho os conceitos da natureza íntima que eu não posso fazer ciência espírita, praticar a mediunidade. Então, isso também é importante, né? Michel, tem aqui um texto do Livro dos Médiuns, do item 51, que explica isso bem, né? Aqui do capítulo dos sistemas, item 51. Aqui vai dizer o seguinte: agora, do o ponto de vista científico, ou seja, a essência mesma do perispírito, ou seja, a natureza íntima, isso é outra questão. Compreender primeiro uma discussão sobre a natureza dos fluidos, coisa por ora inexplicável. Estão vendo? A ciência ainda não sabe bastante, porém lá chegará, se quiser caminhar com o espiritismo. O perispírito pode variar e mudar ao infinito. A alma é o pensamento, não muda de natureza. Não vades mais longe, por este lado. Trata-se de um ponto que não pode ser explicado. Supondes que, como vós também eu não perquiro, vós pesquisais o perispírito. Nós outros agora pesquisamos a alma. Esperai, pois, Lamenés. Os espíritos estão falando o tempo todo, não vades além, esperais, né? Não vai além, esperar. E mesmo assim as pessoas insistem em ir além, né? Em insistir. Então esse item 51 é bem interessante para responder essa questão. E ele diz ali, compreender primeiro moralmente o perispírito, né? Ou seja, a função. Depois a gente vai entrar nessas questões no futuro, né? E você vê que Lamennais diz ali, né? Se a ciência quiser caminhar com o espiritismo, né? A ciência hoje é completamente materialista, ela não quer caminhar com o espiritismo. Meu som tá ok? Não tá travando, não, né? Então, Tá bom. Tá ok, tá ok. esse texto do Não, e foi. Lamennais, pode falar. Não, eu só ia falar que esse trecho foi exatamente sobre o que a gente está falando, né? Muito bom você ter colocado. E exatamente sobre isso. Se a ciência quiser caminhar, poderá chegar, mas não vá além, porque não tem os instrumentos agora, não é possível, né? E aí muitos, como a gente lê mal o texto de Kardec, a gente passa por cima quando lê, né? Os espíritos, eles dessas produções mediúnicas aí do século XX no Brasil, começaram a inventar um monte de coisa no perispírito. Quando, na verdade, se a gente tivesse... Bom, eles podem inventar, né? O problema é a gente acreditar. Se a gente tivesse lembrado desse trecho aí que o Eric acabou de ler pra gente, a gente não teria dado importância para essas invenções, né? É muito bom esse texto, né, amor?
Aliás, é um outro assunto para quem quiser fazer essa pesquisa. Todos os textos e assuntos que os espíritos dizem para Kardec, não vades além. Há vários. Quem quiser se propor a pegar aí as 23 obras e ir pesquisando e coletando, há vários assuntos que eles dizem, não vades além, não podeis compreender. Mas é como o José diz, a gente não presta atenção no que os espíritos estão dizendo na obra de Kardec. E a gente vai lá e quer. E aí a gente cai nas contradições, nas explicações ruins, né? E eu estou estudando agora o capítulo, estou estudando de novo agora o capítulo do Laboratório do Mundo Invisível, que eu estou estudando por causa do projeto lá do Nosso Lar Segundo o Espiritismo. É fantástico e fundamental que o espírita conheça o capítulo do Laboratório do Mundo Invisível lá do Livro dos Médiuns. Se o movimento espírita tivesse lido e prestado atenção no capítulo do Laboratório do Mundo Invisível, é um problemão para esse povo aí que inventou colônia, para esse povo aí, para a obra do André Luiz, é um problemão. Porque a gente vê ali que o São Luís, junto com Kardec, explicando, a gente vai ver como a gente deturpou o entendimento da mediunidade, de como os espíritos interagem com a matéria, por que os espíritos têm determinados objetos, como é que eles criam, qual é que é a natureza desses objetos. É assim, olha, e esse texto que o Érico mostrou, esse texto, olha, é claro, é nítido. Essa noite eu preparei mais algumas postagens daquelas frases que eu tiro da Revista Espírita, né? De Kardec. Tem uma que eu achei na Revista Espírita de 65, que provavelmente daqui a um mês eu vou postar, porque como eu vou criando muita postagem, às vezes eu crio hoje e tem tanta para postar na frente que dali um mês só eu vou postar, né? Mas tem uma que eu estava lendo de madrugada e pensando, meu Deus, olha, Kardec, ele diz bem assim, Kardec diz, Revista Espírita de 1865, mês de junho. O nome do artigo é Nova Tática dos Adversários do Espiritismo. Escutem a frase que Kardec diz, abre aspas, a doutrina não é ambígua em nenhuma de suas partes. Ela é clara, precisa, categórica nos mínimos detalhes. Só a ignorância e a má-fé podem enganar-se sobre o que ela aprova ou condena. Muito forte o que ele está dizendo. Depois eu posso compartilhar com vocês antes mesmo de postar. Então ele deixa claro, a doutrina não, ele deixou muito bem escrito. Quando a gente começa a achar que não está claro, eu sugiro, como um estudioso, duvide da sua interpretação. Porque pesquisando a fundo está lá, ele explicou, ele disse, ele deixou. O que falta para nós, o movimento espírita, é catalogar, pesquisar. Mas em algum lugar ele deixa um texto, ele deixa uma frase, ele deixa um artigo. Então, e esse exemplo que o Eric colocou, o Lamennais vem e diz, não podeis, não vades além, é inexplicável. Olha, ele está dizendo, é claro, não tem. É que nem as postagens que a gente fez, né, ali sobre espiritismo e política, que o Eric me mandou como sugestão para fazer o vídeo, Kardec dizendo, não é para tratar de política. A frase está ali, não tem eu interpretar de outra maneira. Está ali a frase. Mas a pessoa, ou ela não lê, ou ela quer distorcer e dizer que Kardec não disse. Como diz o Eduardo ali, Kardec é claro e cristalino. Tem uma pergunta do Lauro, né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui do Lauro, a gente pode responder. Ele pergunta, seria racional pensar que a alma, estando mergulhada no fluido universal, ao se transportar de um mundo a outro, a alma troca de fluidos pelo espírito instantaneamente? Eu poderia começar respondendo. Na obra de Kardec, ele usa a metáfora ele fala, a rapidez de um trovão, né? Então, instantaneamente, né? A troca não... O espírito nunca fica sem perispírito, né? Então, isso numa velocidade que é instantânea, né? Então, ele, quando vai para um mundo, ele pega os fluidos daquele mundo, né?
Se for um mundo mais sutil, ele vai pegar fluidos mais sutis. Se for um mundo mais atrasado, ele vai pegar fluidos mais grosseiros, né? Como fala na Gênesis, né? Jesus pegou as partes mais sutis da atmosfera fluídica do nosso mundo, né? Que já é atrasado, mas ele pegou a parte mais sutil ali. Mas para explicar isso, os espíritos usam essa metáfora, né? Rapidez de um relâmpago. Aqui o Lauro coloca, e se essa troca é imediata, como ficaria a questão dos órgãos, né? Realmente, né? Se fosse igual um corpo físico, não poderia ter essa troca, né? E se tivesse memória no perispírito, quando trocasse, perderia a memória, ou seja, haveria retrogradação, né? Então, enfim, não sei se vocês querem falar algo sobre isso também. Vocês lembram que no nosso lar tem uma hora que o André Luiz sai do corpo, né? Ele sai do corpo e vai com outro corpo encontrar a mãe dele. Mas ele já está desencarnado. Então ele sai do corpo e deixa um corpo ali dormindo e vai com outro corpo. Mas então tem dois. Mas ele já está desencarnado. Como é que é isso? Não nota. Como eu tô com esses assuntos muito vivos na cabeça por estar fazendo o projeto, é umas coisas que não tem pé nem cabeça. O Kardec há 3 corpos. O corpo físico, aliás, há 3 coisas: o corpo físico, o perispírito e a alma. Perdeu o corpo físico, fica perispírito e alma. Mas aí o André Luiz botou um segundo corpo da alma, o perispírito B. Nossa, contradição. Então é por isso que eu digo, É que parece, eu não me lembro bem, mas parece que ele vai inventar uns outros corpos, né, o André Luiz? Corpo mental, isso, aquilo, 7 corpos, um negócio assim. Depois veio aí, cada um que vem depois vai colocando mais, né? Aí vem os corpos, aí vem vários corpos, daí depois vem os chakras, as entradas, cada um vai botando uma coisa. Mas não explica, né? Só descreve. Não fundamenta, só descreve. É assim. Mas isso é típico de gente que quer dar uma aparente contribuição inventando coisa nova para ficar famoso, enfim. Vai saber qual a motivação. Ali o Luciano perguntou quando começou essa confusão no meio espírita. Olha, isso começou antes de Kardec, Luciano. Se a gente pegar lá a história do Swedenborg, já tinha tudo isso. Aliás, o Swedenborg é o André Luiz 1.0, né? Ele já tinha essas descrições, toda essa coisa. Na época de Kardec, e criticavam Kardec. Kardec também era criticado pelas posturas dele. Depois Kardec morre. Aí sim, quando Kardec morre, fazem a festa, né? Na própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a coisa começa a degringolar. Kardec pensa em se retirar. Há cartas hoje de Kardec se queixando das divisões, dos sistemas. E esses espíritos vinham e colocavam essas coisas, e aí dividia e os espíritos ficavam, né? Discutindo o que é indiscutível, que é o que a gente faz hoje, as pessoas ficam discutindo. E enquanto a gente está discutindo isso, a gente não está tratando do que é o importante, né? Que é a parte moral, que é o estudo das paixões, que é o estudo da prática das virtudes. A gente fica discutindo sopa fluídica, se tem 2 corpos ou não tem, que é o que esses espíritos querem, né? Eles querem que a gente fique conversando essas coisas que não tem, nunca vai chegar em lugar nenhum e não presta atenção no principal. E aí a gente deixa Kardec extraordinário de lado e fica teorizando, discutindo o que o André Luiz pensa. Olha, é a história do movimento espírita, né? Que graças a Deus hoje, graças à internet, a gente pode falar isso. E é por isso que essas coisas, mesmo que demore, vão cair por terra, né? Porque elas não se sustentam.
Bom, da minha parte, eu quero agradecer ao José e ao Eric, agradecer todos que participaram, todos com ótimos comentários. A gente vê que o pessoal aí conhece Kardec, ótimas perguntas também. E vamos seguir estudando na próxima quarta-feira. Um abraço a todos, muito obrigado. Bom, também gostaria de agradecer o Eric, o Michel, a companhia aí mais uma vez. Agradecer o pessoal que sempre manda perguntas boas, como o Michel ressaltou, né? Os comentários sempre são muito bem-vindos. Paramos no item 4, né? E aí na próxima semana, no próximo. O José travou? José caiu, pode se despedir, Eric, que o José caiu. Eu queria me despedir também e só respondendo rapidamente a pergunta do Luciano. Isso vem desde o período de Kardec com o Steng, né? Depois Le Marie, com a teosofia, para onde foi, né? E no Brasil com o Stenguismo, com a FEB, com Bezerra, enfim. Aí teve um embate todo com Torterola. A gente já fez lives aqui sobre essa história, mas vem lá de trás já, né? Kardec ainda estava vivo e já começou lá o Steng com a mistificação, enfim. E muitos ali que estavam próximos, Castro se desviou, outros médiums se desviaram, né? Se não me engano, até o médium do Espírito da Verdade se desviou. Então, na própria sociedade tinha brigas ali, então foi uma coisa que começou já. Kardec estava vivo e já estava enfrentando essas vicissitudes, né? Então, eu queria agradecer e passar para o José terminar o encerramento. Não é isso, eu queria só agradecer mesmo mais uma vez e desejar uma boa noite para o pessoal e até o próximo estudo. Então, pessoal, até uma próxima. Muito obrigado. Um abraço.